Boa noite a todos. Bora para o nosso culto? Vamos rezar, orar, agradecer. Hoje eu recebi um vídeo de... Boa noite, Iris. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa que está aqui no meu caderninho, que perdeu o pulo, que ele retornou para casa depois de muito tempo que ele ficou internado por causa do Covid. Ele teve Covid, ficou entubado, melhorou. Quando ele recebeu alta, ele estava para receber alta, ele teve AVC e quase morreu. E ficou mais um tanto de tempo no hospital. E hoje ele recebeu alta. É de muita alegria, gente. É de muita alegria ver a proteção, o amparo, a família, né? Como que faz a diferença, porque a esposa dele ficou ali junto com ele. Talvez outras pessoas também. Eu não sei dizer direito. A gente vai vendo como faz diferença a pessoa não ficar sozinha, quando a pessoa pode ficar com alguém. Tem condição de ficar com alguém, a mudança, né? Como que é diferente. Porque a tristeza ela adoece. E ficar sozinha, ainda na insegurança, é pior. E aí eu estava conversando com uma outra amiga que está com Covid, ela e o marido. Eu lembrei da história de Chico, quando ele está no avião e o avião tem uma pane. E todo mundo começa a gritar, o padre começa a orar, as freiras, e ele começa, vale-me Deus, vale-me Deus. E Emmanuel aparece para ele e fala assim, o que é que está acontecendo, Chico? Ele falou, mas o senhor não está vendo que o avião está prestes a cair? E daí, Chico, por que essa gritaria? Uai, todo mundo está gritando, todo mundo está rezando, eu também vou gritar, eu também também estou com medo. E Emmanuel vira para ele e fala assim, se tiver que morrer, Chico, que morra pelo menos com educação. É muito engraçada essa história. Ele conta e no Pinga Fogo e ri bastante. E a gente, como diz ele, as anedotas, né? E a gente, carinhosamente, a gente lembra dele dando boas risadas desse morra pelo menos com educação. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, que está de Covid, está no hospital, está numa situação muito difícil, começar a gritar, que eu acho que não tem nem voz para isso, mas eu acho que deve gritar no pensamento, se tiver consciente. Qual a diferença fará se tiver em oração? Mas isso eu estou perguntando para mim mesma, porque eu não sei o que é estar nessa situação. Espero não ficar. Mas outras situações vêm para a nossa vida, né? Não vem Covid, mas vem outras situações que a gente passa. E aí, se a gente grita, esperneia bastante, a gente perde a força. Boa noite, Lube. Obrigada. Você também. Eu sei que quando a gente grita muito, a gente perde a força. E se a gente conseguir pensar em Deus, conversar com Ele. Eu costumo muito falar assim, Deus, eu estou aqui na hora que o trem está muito difícil. A única coisa que eu falo é, Deus, eu estou aqui.
Aí eu aqui, ó, você tá me vendo, Deus? Tá vendo tudo que está acontecendo? O que você pode fazer por mim? Eu te peço a sua misericórdia, que me dê pelo menos força, já que não pode tirar o mal, mas que eu possa saber passar por ele. E lembrar de Chico foi muito engraçado, porque estar de Covid é estar na mão de Deus, né? É estar na mão dele. Assim como estar com câncer, estar com uma dor muito forte, estar numa condição mental tão atrapalhada que a gente não consegue ter tranquilidade. São muitas aflições que cada um sabe o tanto que dói, o tanto que é, e a gente não tem como medir, a sua dói mais que a minha, a sua dói menos que a minha. Isso não é possível a gente fazer, porque cada um sabe de si. Mas é a forma como eu converso com Deus, e cada um conversa de um jeito, né? A dor de cada um é sua. Não tem como medir, pesar. Não tem como. E tem uma historinha de Francisco de Assis, que eu sempre conto ela, quando ele está no inverno na Itália, ele e o discípulo dele andando por aquele lugar muito gelado, e a roupa deles era muito pouca roupa, né? E eles chegam até um convento, e aí pensa assim, agora eu estou em segurança, vou ficar quentinho, né? Vou poder tomar um caldo quente. E aí na hora que eles batem, o cara que atende, seu discípulo fala, é Francisco. Aí fala, é de vera, e fecha o lugar de novo, não abre a porta não. O Francisco de Assis olha para ele e fala assim, o que aconteceu? Porque ele está atemorizado, né, desesperado. E aí ele fala assim, ele não acreditou não, mestre, ele não acreditou que é você que tem que ir não, ele não abriu não. Aí São Francisco começou a pular e saltar e rir. Ele falou assim, você ficou doido? Nós vamos morrer. Ele falou, não, eu era doido para saber como é estar nas mãos de Deus. E agora eu estou sabendo como que é. E é isso, gente, às vezes a gente tem tanto medo, né? Porque a gente controla tudo, a gente está nesse mundo aqui resolvendo tantas coisas, e a gente vai resolvendo ali, resolvendo aqui, controla ali, controla cá. E a gente acha que pode resolver tudo. E é nesta hora que nós estamos nas mãos dele. E ele sabe o que fará conosco. E se a gente acreditar piamente em Deus, se a gente confiar nele, nós saberemos que nós estaremos melhor. Passaremos pelo que tiver que passar. Se tiver que voltar para a pátria, para a casa dele, nós vamos voltar. Se tiver que ficar é porque nós temos mais compromissos que a gente ainda não findou. Então, ficar nas mãos de Deus é para a gente pensar como será. Como será para nós ficar nas mãos de Deus? Será com educação ou será sem educação? Porque Chico finaliza dizendo que vou gritar, estou com medo, vou gritar. E grita bastante. E já com Francisco de Assis, o cara lá o monge lá do convento, ele volta e abre a porta e os dois entram. Então assim, Deus faz tudo perfeitamente, né? A gente porque quer controlar tudo, quiçá quando a gente não se sente ainda como o próprio Deus.
Aí urge a mudança. Eis o mal. Como nós já fizemos aqui a nossa oração de falar, Deus, estamos aqui, nós estamos aqui. Olhe para nós. Venha Jesus fazer parte conosco desse culto. Venha estar junto de cada um que precisa, colocar suas mãos aonde a gente mais necessita, naquele lugar que está doendo, naquele lugar que está passando mal, que está em tratamento. E todos estes que estão de Covid, que eles possam sentir muito seguros. É o que eu desejo. Desejo que eles possam sentir segurança. Segurança nesse Pai amoroso. Segurança em Jesus. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Só que nós vamos estar finalizando ele. Ontem nós lemos a caridade para os criminosos. Então nós lembramos de ter benevolência, de ter indulgência, da completa fraternidade, né, que Deus utiliza das más ações destes criminosos para nos mostrar as lições de ensinamento e que nós possamos ser espertos, inteligentes para entender, aprender e não fazer a mesma coisa que eles. Que Jesus é o nosso modelo. E se ele visse este infeliz ao seu lado, o lamentaria, o consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. E aí vem uma pergunta, né, de Lamennais, Paris, 1862, no item 15. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Olha só a pergunta. Então, tem um malfeitor na nossa frente e acontece alguma coisa com ele que eu tenho condição de salvar a vida dele. O que nós faremos? Qual seria a nossa atitude? Mesmo pensando assim, se eu salvar, ele pode voltar a fazer. O que nós faríamos? Pense. Qual seria a sua resposta? O que nós faríamos? A gente o salvaria ou ficaria olhando e falando assim, ele é ruim, ele faz mal para os outros, ele já fez muito mal. O Lamennais, ele fala o seguinte: esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar nossa vida ainda que seja por um malfeitor. Então veja só, ele nem fala assim, todos têm que fazer isso. Eu vou falar segundo o meu adiantamento moral. Então, qual que é a nossa condição moral? O devotamento é cego. Ou seja, a condição da ajuda, ela tem que ser cega. Vou até olhar aqui o significado de devotamento assim, que a gente entende
entende o que é devotamento. É o efeito de devotar, dedicação. Então, a dedicação é cega. Dedicação, ela é cega. E nós sabemos que só o corpo que morre. Lembrem disso? Lembram disso? O espírito continua vivo. Se socorrermos um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Então, eu vou perguntar, acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, a toda a sua vida passada. Pensai que nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada. Ou melhor, ela se ergue diante dele. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens. Vós, a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o à sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não. Salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvam. O que o nosso coração disse aí, hein? Interessante isso. O que foi que o nosso coração nos disse? Nos disse para salvar? Porque ele fala, se o teu coração disse para salvá-lo, salvai. E tem uma história de um ladrão. Ele era malfeitor. E um padre, ele resolveu ajudá-lo, levou ele para casa. Aí, os policiais alertaram o padre: você vai levar esse cara? Você tem coragem de levar esse cara para dentro da sua casa? Ele falou: não, vou levar. E levou. E a casa lá, a casa paroquial, tinha muita prataria. E ele foi ensinando para esse cara, ele estava trabalhando, o padre coloca ele para trabalhar na casa. E foi ensinando para ele muitas coisas. Um dia, esse cara roubou toda a prataria da casa e foi embora. E aí, a polícia achou ele. Achou ele com um saco cheio de pratas, que eram os utensílios, né, de pratas. E levou ele até o padre. Não falamos com você, padre? Não falamos com o senhor que não era para você fazer isso? Olha aí, roubou toda a sua prataria da sua casa. E aí o ladrão, com muita vergonha, olhando para o padre, sabendo já que tinha feito errado, ficou olhando para o padre virou e falou assim: não, ele não roubou não, ele não roubou, eu que dei para ele, para que ele pudesse tentar uma nova vida diferente, para que ele não precisasse mais fazer nenhum mal para ele mesmo. O ladrão ficou com muita vergonha, e a partir dali, esse cara que era um malfeitor, ele passou a ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta.
Então essa historinha é conforme o nosso adiantamento moral. É que nós vamos salvar ou não. Por isso que ele fala, né? Vou dizer, responderei, segundo o meu adiantamento moral. Eu não sei qual é o meu adiantamento moral. Não sei o que eu faria. Espero que eu possa fazer o melhor. Espero que eu possa vencer dentro de mim mesmo todo o mal que ainda reside dentro de mim, para poder fazer o melhor, vencer a mim mesmo, vencer o mundo, como disse Jesus. Porque se toda vez que há um malfeitor aparecer na televisão ou no rádio, né? Toda vez que aparecer a gente falar assim, devia de morrer. É o que eu estou alimentando dentro de mim. A minha transformação ela não acontece enquanto eu ficar alimentando esse sentimento dentro de mim. Eu vejo na televisão, fez aquilo com criança, parou. Se eu falo mal ali, também revido, porque a gente passa a revidar o mal. A pessoa foi lá e fez mal para uma pessoa, e todo mundo faz mal para ele. Ele fez para uma, e todo mundo fez para ele, só no pensamento. Então é isso que a gente precisa estar atento. Nossa condição moral, das nossas virtudes, nossos sentimentos e o que nós faríamos para o outro. É o que nós gostaríamos que fizesse para nós? Fica então essas duas historinhas, né? E essa pergunta, para que a gente possa entender quem somos, como estamos, e poder ter um outro olhar mais amoroso, generoso, vibrar amor e não vibrar mais vinganças, mais penalidades. Imagina que de vez em quando esse povo levanta aí a bandeira da pena de morte. Quem somos nós para dizer quem morre e quem não morre? É tomar o lugar de Deus. E tomar esse lugar é bem pesado. É muito pesado. Será que vamos conseguir carregar? Eu já digo, eu não quero a pena de morte. Como eu não quero também o aborto, que também está fadado a matar alguém que não tem nada com isso. Eu estou a favor de quem não pode se defender sozinho. E a gente sabe que as coisas acontecem porque Deus experimenta os nossos sentimentos para ver se a gente venceu a nós mesmos, para ver se nós paramos de pensar como antes, quando a gente vingava, era olho por olho, dente por dente. Era o peso da lança. Fez o mal, morre. Isso aí não fez mudança nenhuma melhor para ninguém. Não fez nenhuma mudança. Não fez ninguém estar melhor, porque ele fez o mal e eu fiz o mal para ele. Simplesmente nos acorrentaram, nos algemaram para viver uma vida bem ruim por um bom tempo, toda vez que a gente reencarna. Porque nós precisamos vencer a nós mesmos e perdoar, aprender a perdoar, aprender a ser misericordioso, aprender a ser benevolente, aprender a ser indulgente. É o que ele diz aqui ontem que nós lemos. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Então, benevolência
indulgência, perdão das ofensas. Amai, amai muito. E assim nós também seremos amados. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Que chegue em nossos corações essas questões para que a gente possa pensar sobre elas. Gratidão, Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria Santíssima. E a todos esses amigos queridos que vêm ao nosso encontro, que vêm estar junto conosco. Muito obrigada por estar fazendo tanta coisa boa para tantas pessoas que estão deixando de sofrer. Muito obrigada, Jesus, pela alegria de ver o reencontro novamente entre filhos e mães, entre a família inteira. Muito obrigada, Senhor, por isso. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, que possam nesse instante receber esse lenitivo sagrado, receber essas energias de cura, onde a gente se conecta conosco e nos curamos. Curamos por nos amar. Por nos amar, nós nos curamos. Que esse vírus, Senhor Jesus, se torne mais fraco. E que nós possamos nos fortalecer. Muito obrigada, Senhor, e ampare a todos estes que estão próximos de nós, seja encarnado ou desencarnado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é Pai. Muito obrigada, Senhor. Fiquem todos com Deus. Muito bom estar junto com vocês. Boa noite, Fabiana, Núbia, Ladinho. Não, é eles. Muito bom. E todos os outros que eu não consigo ver, e que todos possam sentir a presença de Deus nesse momento. Dormam todos com Deus e que nós possamos sentir a força dessa grande corrente de orações e nos fortalecer, criar esse campo de proteção. Que nosso Senhor Jesus Cristo amanhã fortaleça todos para um lindo dia.